ceia, primeira manhã desse mês especial, trouxe ao meu coração, creio Senhor, duas coisas tão importantes que caminham juntas na fé cristã. A nossa, primeiramente, o nascimento do Senhor Jesus, que é a referência da nova vida, o plano de Deus perfeito, e também o novo nascimento pela aliança que temos com Ele, a partir da sua obra completa na terra por nós, para que estejamos na obra completa também no seu reino celestial. Essa carta de Paulo, à igreja de Corinto, uma igreja que foi fundada em sua segunda viagem missionária, conforme nós estamos estudando na escola dominical, não é, queridos? No livro de Atos, os que estão frequentando a nossa escola dominical, vimos a plantação dessa igreja na cidade de Corinto, abrindo portas por toda a Europa, começando ali pela Grécia. Porém, apesar do tempo que o apóstolo Paulo dedicou àquela igreja, ele ficou cerca de 1 ano e meio trabalhando com aquela igreja, com aqueles irmãos, apresentando toda a doutrina da fé cristã. Quando ele já está por volta da sua terceira viagem missionária, como nós estamos estudando, inclusive o final dela, já em Éfeso, chegam notícias a Paulo da situação da igreja de Corinto, e a coisa lá não estava boa. Então essa epístola de Paulo, esta epístola é uma carta de tratamento, queridos, para uma série de problemas daquela igreja, listando rebeldia, divisões, esfriamento do amor cristão, desordem, inclusive desordem na celebração da ceia. Tanto que o capítulo 11 de 1 Coríntios se torna até um texto referência para a celebração da ceia nas igrejas, porque Paulo precisou tratar com aquela igreja até nesse ponto. E por fim, chegando agora ao final da carta, o nosso trecho agora, Paulo precisa tratar aquela igreja, inclusive em algo que estava se plantando no meio, que era a respeito da ressurreição, que era um pensamento que alguns estavam levantando, uma heresia que estava ali se levantando entre aquele grupo, a respeito da ressurreição, onde alguns diziam que não havia mais ressurreição. Não havia ressurreição. Todo o capítulo 15 é o tema dedicado à ressurreição e à expectativa da imortalidade que recebemos pela aliança com o Senhor Jesus para toda a eternidade. Queridos, então esse ponto é um ponto importantíssimo para a igreja. Merecia, obviamente, esse tratamento de Paulo, porque o que temos ali, queridos, justamente algo importantíssimo que a igreja jamais pode esquecer: a sua relação de expectativa com a ressurreição para a vida eterna. Este é o memorial que inclusive faremos nesta manhã. O versículo 45, Paulo está dizendo à igreja de Corinto: pois assim está escrito. Paulo está citando a referência a Gênesis 2, capítulo 7, onde diz lá que Deus formou o homem do pó da terra e depois soprou vida, soprou fôlego de vida nas narinas do homem. Até aquele momento era ali uma massa formada, inanimada, e naquele momento o sopro de vida entra, e ali passa a ser a alma vivente, ou em outras traduções, passa a ser um ser vivente. Por todo esse capítulo 15, Paulo vem discorrendo aos coríntios acerca da ressurreição de Jesus como a premissa da fé cristã, inclusive numa passagem famosíssima no versículo 17, onde ele diz o quê? Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, ou seja, ela não tem qualquer validade. Se não houve a ressurreição de Jesus, a nossa fé, todo o esforço, toda a dedicação não tem validade. Agora ele está chegando no trecho final desse capítulo, onde ele demonstra por uma série de contrastes, várias oposições, o valor dessa ressurreição. E esse versículo 45 aponta diretamente para isso. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. O primeiro Adão
recebeu o dom da vida. Deus lhe soprou esse fôlego de vida, um ser inanimado que se torna então agora algo vivo nas mãos do Senhor. Esse foi o recebimento da nossa vida, a vida natural. Nós somos mais do que qualquer coisa dependente do fôlego de vida. Mais do que qualquer coisa. Você pode ficar, não estou dizendo para ninguém experimentar isso, você pode ficar algumas semanas sem comer. A gente às vezes acha que não, desesperado para comer. Não tem isso, mas o ser humano pode ficar algumas semanas sem comer. O ser humano pode ficar alguns dias sem beber água. Quanto tempo aguentamos sem respirar? Não é para ninguém fazer esse teste agora, Ontem lá, a UPA fez essa brincadeira, Quanto tempo aguentava ficar respirando, sem respirar, debaixo da água, na lagoa? Ninguém ficaria assustado, Vamos fechar tudo aqui, vamos ficar aqui na igreja, por 1 hora sem comer. Ficamos, Por 1 hora sem beber água. Eu vou beber, só para provocar. Mas nós ficamos. Vamos ficar 1 hora sem respirar. Vamos? Não ficaria. O fôlego de vida. Certa vez eu vi um teólogo afirmar que os ateus não podem negar a existência de Deus, porque cada fôlego que ele toma, ele está dizendo: Deus existe. Cada vez que o ateu faz, ele está dando fôlego de vida. Paulo mostra primeiramente a igreja de Corinto, o primeiro Adão foi feito alma vivente. Ele recebeu vida. Então ali ele está dizendo: conheçam essa palavra, conheçam aquilo que Deus está mostrando para vocês, porque o último Adão vai se tornar uma outra referência para vocês. O último Adão, uma expressão que Paulo cria aqui a respeito do Senhor Jesus. Não há outra referência falando assim. O último Adão é a referência desse trecho, onde Paulo claramente direciona uma comparação entre o Adão que caiu e o Jesus que levanta. O Adão que caiu recebeu a vida, mas caiu para a morte. E o último Adão, Cristo, que caiu na morte, mas levantou-se para a vida. Que oposição linda, Por isso que eu creio na inspiração do Espírito Santo, não apenas porque esclarece, mas porque é lindo demais. Em um versículo, quando eu li o versículo 45, relendo, falei: como Paulo teve a inspiração para escrever isso aqui? Que coisa incrível! Então ele entrega aos coríntios essa palavra para que eles abandonassem aquela ideia completamente de que não havia ressurreição, porque houve morte no primeiro Adão. Então eles precisavam entender que a morte não venceria Cristo. Ele levantaria dos mortos, e ali ele não apenas levantaria para ele, mas ele se tornaria agora espírito vivificante. O primeiro Adão recebe a vida e a perde. O último Adão, ele não apenas recupera a vida, como ele traz a vida para os outros. Que comparação linda! Que expressão maravilhosa Paulo encontrou aqui. A nossa herança, a herança para a humanidade no primeiro Adão, é a morte natural. A nossa herança em Cristo é a vida sobrenatural e espiritual em um novo corpo que será para toda a eternidade. Cristo ressuscitou, por isso ele dá também ressurreição igualmente à sua igreja. Paulo deve ter ficado realmente abismado, porque ele tinha tudo isso em mente, tudo isso no coração. Então provavelmente ele não entendia como que aquela ideia poderia estar se levantando entre a igreja de Corinto. Uma igreja a qual ele dedicou tanto tempo. Lembremos, irmãos, que naquela época as reuniões da igreja não eram apenas em momentos marcados, assim, por exemplo, no domingo, pela manhã ou pela noite, mas eram sempre encontros diários. Paulo costumava ensinar diariamente. Então, quando nós dizemos que ele ficou 1 ano e meio, foi muita doutrinação, foi uma capacidade incrível. E então, após fazer esse contraste do primeiro Adão e o segundo Adão, ele agora vem completando a ideia do versículo 46 até o versículo 49, onde ele fala agora desse novo homem celestial, em comparação ao homem terreno, ao homem natural. E por isso ele diz, versículo 46, mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, e depois o espiritual.
espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Uma maneira, queridos, de demonstrar aos coríntios que a nova vida é gerada no Espírito vivificante de Cristo. Cristo veio, com a sua ressurreição, provar a nova vida que Deus tinha para aqueles que recebessem pelo arrependimento e pela fé essa nova vida para toda a eternidade. Paulo com certeza estava pensando como que aquela igreja poderia perder esse foco, essa direção, essa condução na caminhada aqui na terra, nos levando em direção ao céu. Porque quando eles começaram a olhar apenas para a vida terrena sem ressurreição, eles ficaram presos aqui nessa ordem. Primeiro não é o espiritual e sim o natural. Então eles estavam presos ainda no que era apenas o primeiro e não o fim, que é um novo ser, uma nova vida. E aquilo traria seríssimos problemas para a caminhada cristã daquela igreja. E talvez isso já fosse um dos pontos de ter tantos problemas naquela igreja, de ter tanta confusão naquele momento na igreja de Corinto. A vida natural, o sistema criado por Deus para a reprodução, ele continua funcionando até hoje, gerando vidas na terra. Nós somos a prova disso. Estamos aqui, como o primeiro homem, o ser natural gerado. E Paulo está explicando isso àquela igreja. A nova vida em Cristo também é gerada, mas agora de maneira espiritual, porque aponta para o reino do céu. Naturalmente, os homens, a humanidade, são filhos de Adão, gerados na carne, porém degenerados pelo pecado. Espiritualmente, Cristo nos faz filhos de Deus, conforme nós lemos, inclusive, apesar do trecho citado aqui pelo pastor no começo, naquele textinho do Evangelho de João, João 1,12, você pode conferir lá, que é Cristo que nos faz filhos de Deus, agora regenerados no Espírito. Para quê? Para um novo corpo de ressurreição. Paulo pode estar questionando a igreja de Corinto se ela se limitava à imagem do que é terreno, aguardando o limite de toda a vida, que é a morte. Ou se aquela igreja trazia a imagem do celestial, como está no versículo 49, vivendo na expectativa da ressurreição que é revelada em Cristo, o homem celestial que trouxe a nova vida. Não é que ele estivesse ali falando, quando ele diz da imagem do celestial, ele está falando da ressurreição, a nova vida que Cristo inaugurou para nós, para que nós estivéssemos, para que a igreja recebesse isso dele e confiasse que receberia isso dele. Então chegamos na última parte do que Paulo está falando nesse pequeno trecho destacado, a igreja de Corinto, no versículo 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. O homem, no seu ser natural, terreno, não tem lugar no reino de Deus, não tem lugar no reino do céu. Se a vida dele se limita à terra, a morte será o seu ponto final, aqui. Pelo menos essa é a expectativa dele, porque ele será igualmente ressurreto, mas não para a eternidade, do gozo eterno, da alegria da salvação, mas para a sua própria condenação. O homem terreno não vive em uma condição compatível com o reino de Deus. Paulo percebeu o quanto era importante deixar bem claro aos coríntios que não era uma questão da opinião de cada um, mas era uma doutrina acerca do reino de Deus. Este corpo que se deteriora, sofrido do pecado, não é para a vida eterna. Com tantas pessoas hoje eu tive essa conversa.
Tantas pessoas, né, que acham que a vida se acaba aqui. Você vive, quando chega o dia da sua morte, pronto, é ir para debaixo da terra e acabou. Tantas pessoas que pensam dessa forma, ou que pensam que no céu ou na condenação do inferno apenas haverá ali, né, o fantasminha, o espírito, né, como mostra às vezes filmes, né, desenhos, mostra aquela fumacinha, né, ou aquela luz subindo assim, né, aquela coisa que não é um ser formado. Não é isso que Paulo está dizendo. O reino dos céus é para um corpo, mas não este agora. Assim como Jesus ressuscitou para um corpo glorificado, aqueles que herdarão o reino entrarão neste reino da mesma forma. Estudando um comentário de um reverendo chamado Albert Barnes, fez muitos comentários bíblicos, um pastor presbiteriano dos Estados Unidos. Ele diz a respeito do corpo terreno: o corpo, né, dessa vida natural, terrena, é um corpo adaptado ao prazer de comer, beber, aos prazeres dos olhos, dos ouvidos, do paladar, do tato. No céu, a alma estará desperta para prazeres mais elevados e puros do que estes. E é claro, corpos como o que temos aqui impediriam o nosso progresso e destruiriam nossos confortos, e seriam mal adaptados a todos os empregos e prazeres daquele mundo celestial. Ele está dizendo bem claramente: aquilo que nos traz alegria aqui depende dos sentidos: audição, visão, paladar, olfato, tato. Nós estamos ligados ao sensorial, enquanto a alegria do reino celeste, a nova vida lá, está ligada ao que é espiritual. Por isso receberemos um corpo preparado para isso, um corpo compatível com isso, e a ressurreição de Cristo em glória, o corpo glorificado do Senhor, é o sinal para a igreja. Então ele está tratando a igreja de Corinto para que ela venha viver essa base, essa premissa da fé cristã. E para nós, gostaria de também meditar, trazendo aqui duas aplicações. Primeiramente, um questionamento para mim, e aí cada um compartilha dentro do seu coração e da sua mente. Eu sou um ser espiritual ou apenas um ser terreno natural? A minha dedicação, será que se limita ao homem natural ou se sujeita ao homem espiritual? Essa questão é a reflexão se nós ainda vivemos no fôlego de vida, que um dia será dado pela última vez na morte. Um momento triste, um momento difícil, mas é o momento que chega ao fim, o ponto final deste corpo. Ou será que vivemos vivificados no Espírito, ou seja, uma nova vida que só o último Adão, Jesus, tem para me oferecer? Porque no primeiro Adão, a minha vida muitas vezes tem a morte, enquanto em Cristo nós temos a convicção da vitória sobre a morte. É o que Paulo diz inclusive aqui. Você pode conferir comigo aí, a partir do versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a minha expectativa, esse é o meu pensamento. Cristo ressuscitou e nos dará ressurreição igualmente.
E nós não estamos tratando nessa manhã, como a igreja de Corinto, uma igreja que nega a ressurreição, de maneira nenhuma. O que nós podemos sim começar a tratar em nós é uma igreja que parou de se importar com a ressurreição e de se portar como quem aguarda essa ressurreição. Uma igreja que abraça mais o natural, o carnal, do que o espiritual e celestial. Então não é que a gente negue a ressurreição de Cristo, mas ela deixou de gerar em mim a verdadeira expectativa que deveria ser a minha visão de vida. Pois o que vive aqui pode de repente parecer já muito bom e suficiente para agradar a nossa mente e o nosso coração. Será que vivemos assim? Não como quem não acredita na ressurreição, mas como quem não deposita a fé para a própria vida nisso. E ficamos presos a tudo que está aqui. Não queremos abrir mão de nada aqui. Queremos lutar com todas as forças pelas coisas que se acabam aqui. Deixamos, inclusive, o nosso corpo mandar na nossa vontade, presos a ela. Quando deveríamos olhar, sim, sonhar como igreja de Cristo, como Paulo sonhava já na derrota sobre a morte, tudo aquilo que está preparado maravilhosamente para depois dela. Será que isso não agrada mais a nossa vida, o nosso coração? Não é mais a expectativa que vivemos? Será que esse risco espiritual de apatia não é tão perigoso quanto aquele risco de heresia que Paulo combateu lá na igreja de Corinto? E em segundo lugar, refletindo aqui nesse momento de ceia, obviamente não viemos aqui pelo alimento para o nosso corpo natural. Não viemos aqui para compartilhar esse pão, beber esse cálice, para alimentar o homem natural terreno. Não é daqui, apesar de naquela época ser uma mesa compartilhada de uma outra forma, mas aqui fazemos dessa forma, porque na ceia, abrindo aspas aqui, estamos alimentando o homem espiritual, através deste memorial da graça, das promessas que nos são dadas em Cristo, o Espírito vivificante que está lá no versículo 45, esse é o nosso novo fôlego de vida, mas é uma vida agora eterna. Jesus apresentou os símbolos do seu próprio corpo, do seu próprio sangue, justa para a nova aliança que temos com Ele. Não apenas os símbolos da morte na cruz, mas um símbolo sim da ressurreição e do reino de Deus, como o próprio Cristo disse aos seus discípulos, que não beberia mais daquela ceia, até beber de novo com eles no reino de Deus. E o próprio Paulo está reforçando isso com a igreja de Corinto, e precisamos reforçar isso, como ele diz naquele capítulo 11, citado no versículo 26. Já que estamos aí em 1 Coríntios, você pode voltar um pouquinho. 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, mas a morte terminou as coisas. Ele completa o versículo, até que Ele venha. Então nós temos, além do memorial do sacrifício de Cristo por nós, além do memorial da morte do corpo de Cristo por nós, o memorial de que Ele ressuscitou, de que Ele tem a ressurreição para oferecer à sua igreja, para que estejamos atentos, participando da ceia, até que Ele venha, e que isso direcione a nossa vida, que estejamos vivendo isso, e apresentando isso a esse mundo que está aqui ao nosso redor, para que outros homens naturais venham a se tornar então homens espirituais, celestiais em Cristo. Observando esse versículo 50, que vimos agora há pouco, não é na minha carne, não é no meu sangue, mas no corpo e no sangue de Cristo, no
novo corpo da nova aliança que Cristo me leva a ter com o Deus Todo-Poderoso, o justo juiz da humanidade, como foi inclusive a oração da nossa irmã Martinha logo no começo. Em sua oração a irmã dizia sobre nós estarmos aqui vivos, aqui e agora, mas numa vida que termina, mas na expectativa do reino. Ainda não temos a nossa imagem do corpo glorificado, mas já temos a imagem do Cristo glorificado em nós e para nós. Aquele que nos dá a vitória sobre a herança da morte do primeiro Adão. Não é essa a nossa herança hoje. A nossa herança é para a eternidade, é aquele novo corpo preparado para coisas que nós sequer imaginamos. Isso tem que aguçar o nosso coração, a nossa mente de uma forma espiritual. Então, concluindo, ao participarmos desse momento precioso da ceia, que tenhamos em mente mais e mais este significado de celebração e de esperança no novo corpo da nova aliança, que está selado com Cristo Jesus pelo seu Espírito em nós, até que Ele venha com tudo que Ele preparou para a sua igreja. Que seja isso então para nós, para toda a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Obrigado.